Olá, turma! Hoje nós vamos estar falando um pouquinho, sobre pacientes ostomizados, sobre ostomias, sobre colostomia, ileostomia, o porquê que esse procedimento existe, Será quais são as pessoas que são afetadas por esse tipo de situações? Primeira coisa que eu quero te dizer é que são todas as faixas etárias, tá? Eu tenho desde bebês aos idosos. Por que ocorre essa situação? Muitas das vezes por trauma, outras das vezes por conta de cânceres, tumores, tá bom? Entre outras situações de gravidade que acomete o tubo digestivo. E aí o indivíduo ele não consegue mais deglutir e aí eu preciso fazer uma exteriorização da parte do intestino onde está funcional para poder introduzir, alimentos ou até a excreção, garantir a excreção do indivíduo, porque senão o indivíduo acaba, vindo a óbito. Bom, o que seria o estômago? É uma parte exteriorizada, dessa região gástrica, tá? Lá na parede abdominal, onde eu vou exteriorizar para poder garantir o sucesso, tanto da introdução de medicamentos e alimentos, como também, dependendo da parte do intestino ou da parte dessa parede abdominal que vai ser exteriorizada, eu vou estar garantindo a excreção, tá bom? E aí eu preciso saber que a ostomia é um procedimento abdominal, tá? Realizado através de uma cirurgia ou intervenção cirúrgica, para garantir a saída de fezes ou urina. E também pode sair algumas secreções, secreções ácidas, dependendo da proporção, da porção que o estômago vai ser exteriorizado, ele pode sair por ali alguns resíduos da região, tá bom? O estômago ele pode ser feito de forma planejada em cirurgias eletivas ou de forma em forma de urgência, onde não há tempo de espera. Então esse paciente ele precisa, às vezes por trauma ou por alguma doença mais grave, um câncer, ele precisa fazer rapidamente essa cirurgia para poder garantir a excreção quanto à introdução de alguns alimentos, tá? Dependendo da porção, hein? O orifício por onde o tubo entra, lá no tubo digestório, é mais frequentemente utilizado no estômago, como vocês viram na aula anterior, E esse orifício é chamado de estômago, tá? Que do latim significa boca, A boca exteriorizada. O estômago não deve ser tocado nas primeiras 8 a 12 horas, após a instalação. Então, após o paciente sair de um centro cirúrgico, até as 12 horas, ele não deve ser tocado, tá? Quando for feita por via cirúrgica ou via endoscópia. Então, se esse paciente passou por um procedimento cirúrgico, mesmo que esse procedimento cirúrgico foi realizado por endoscopia, eu tenho que obedecer esse prazo de 8 a 12 horas sem tocar na abertura, tá? Não se esqueça que é um procedimento cirúrgico. Quais são os cuidados, Após 24 horas do procedimento cirúrgico, eu preciso limpar em torno da saída desse catéter gástrico, tá? E o estômago ele deve ser limpo inicialmente 2 vezes ao dia. Vamos entender que o paciente acabou de sair de um procedimento cirúrgico, vai ter excreções ali, algumas excreções de sangue, alguns resíduos que precisam ser higienizados, Eu posso ter até a presença de algumas bactérias que podem começar a iniciar os sinais fragísticos. E aí eu preciso fazer a higienização 2 vezes ao dia, tá? Pode utilizar água fervida ou salina, soro fisiológico, galera? E essa higiene tem que ser feita de forma meticulosa, cuidadosa, ok? A drenagem serosa pode parar de sair em poucos dias. Então, nos primeiros dias pós-cirurgia, esse paciente ele vai drenar uma secreção meio que serosa, Mas aí eu sei que nos primeiros dias essa secreção vai parar de ser eliminada, tá? Após 2 semanas, o estômago pode ser limpo diariamente com água e sabão, tá? Água morna e gaze ou solução salina, se ainda estiver hospitalizado.
Se ele está em casa, ele pode fazer a higienização do estômago. Isso é muito importante para evitar a colonização de micro-organismos, tá? Vocês vão observar lá nas complicações. Então, isso é muito importante. E esses cuidados, o paciente ostomizado, ele passa por orientações, tanto com a equipe de enfermagem como a equipe médica, tá? Para ele saber lidar diariamente com a bolsa de colostomia, né? Eu não sei se vai ser temporário ou permanente, mas ele precisa saber lidar com os cuidados para evitar as complicações, tá bom? E aí, aqui seria o aspecto de uma cirurgia recente, né? Não, aqui já seria um aspecto de uma complicação com sinais flogísticos. Então, o que eu preciso evitar, na realidade, são essas complicações, tá? Porque, ó, começa com sinais de infecção e aí eu tenho uma erupção do entorno do estômago. Isso eu tenho que evitar, tá bom? Com certeza, ali, se não houver uma intervenção rápida, eu vou ter complicações sérias relacionadas a esse estômago, ok? Cuidados com o estômago. Primeira coisa que eu preciso saber. É importante que o estômago seja secado gentilmente, mas por completo. Gente, limpar, você já sabe que vai lavar com água e sabão, né? Ou então com solução salina. Se eu vou colocar água, eu não posso deixar o ambiente úmido, porque o ambiente vai estar aquecido. Se eu deixar esse ambiente úmido e aquecido, o que vai acontecer? Eu tenho proliferação de micro-organismos. Isso eu não posso, de jeito nenhum, permitir que isso aconteça. Então, eu preciso fazer uma secagem da região, tá? De uma forma cuidadosa, ok? Esse procedimento de secagem pode ocorrer várias vezes ao dia. Sempre que necessário, eu preciso fazer a higienização. Só tô achando aqui o material aqui. Pera aí. Aspectos gerais. Cuidados com a alimentação. Estômago. O tubo deve ser girado em torno do próprio eixo. Então, eu vou utilizar a região axialmente, né? Eu vou utilizar esse giro de uma forma axial, tá? Uma vez por semana, como parte do processo de limpeza. Então, eu preciso girar esse tubo uma vez por semana para poder fazer a higienização correta, tá? Isso vai auxiliar na manutenção do estômago limpo e facilitar também o processo de limpeza, né? Procure por vazamentos, edemas, irritações, vermelhidões, fissuras na pele. E aí a gente volta ali, ó, olha só. A presença de todos esses sinais, né? Então, eu preciso tomar muito cuidado. Então, claro que se eu estou no cuidado desse estômago, eu não vou nunca permitir. No início dos sinais flogísticos, eu já preciso chamar ou o enfermeiro supervisor ou o médico, né? Eu preciso de uma orientação para evitar com que eu tenha complicações sérias, tá? Então, se o local torna-se inflamado, se eu tenho sinais flogísticos, né? Se ele está vermelho, se tem irritação na pele, se tem a presença de edema, vazamento, né? Por fissuras nessa pele, se você percebe que o paciente está sentindo dor, preciso procurar ou o especialista, porque existem vários enfermeiros especializados em ostomias, ou o médico, para pegar as orientações e evitar internações e até complicações mais sérias, tá? E aí é o giro que a gente falou, né? Eu preciso fazer a remoção da bolsa e até mesmo do bottom, tá bom? Aqui seria uma ostomia, a bolsa de ostomia, a tesourinha, ela precisa sempre estar esterilizada, né? E essa tesourinha precisa estar sempre esterilizada e todo o procedimento precisa ser feito. Uma coisa, antes de eu limpar esse estômago, eu preciso falar algumas coisinhas com vocês. Antes de eu limpar o estômago, como todo procedimento, o que eu preciso fazer? Fazer a lavagem adequada das mãos, não é isso? Então, eu preciso garantir a lavagem adequada das mãos, tá bom? Preciso secar bem as minhas mãos e, se necessário, utilizar luvas estéreis, combinado?
Atente sempre para o número que aparece nesse tubo, tá? Próximo ao local de saída. Tem uma numeração nesse tubo, próximo ao local da saída do estômago, que seria a sua graduação, tá? Ela vai indicar se o catéter está muito ou pouco introduzido e deve ser acompanhada sempre. Então, eu preciso utilizar essa graduação para ver se a introdução está adequada, tá? Preciso limpar esse estômago com água e sabão morna, usando uma gaze. Por que a gaze e não algodão? Presta atenção, o algodão ele vai soltar microfissuras, vai soltar, o algodão ele é mais sensível, então vai ficar pedaços de algodão em volta do estômago. Nunca utilize algodão. E a gaze ela vai fazer uma fricção leve, retirando assim qualquer início do processo de crescimento microbiano, tá? Pode ser necessário um leve deslizamento de coágulo externo de fixação, a fim de melhorar a exposição do ósseo para a limpeza de sujidade. Então, uma leve pressãozinha para poder exteriorizar o ósseo, que seria essa parte exteriorizada do intestino, para poder fazer uma melhor higienização e também para fazer uma adequada fixação, tá? Remova gentilmente qualquer crosta que você encontrar nessa região. Você precisa ter esse cuidado de observar. Então, você já sabe que tem que observar os sinais da pele, observar se existe a presença do processo inflamatório, observar se tem a presença de alguma crosta. Se existe a presença da crosta, tentar fazer a remoção com um movimento um pouco mais atenuado, mas ainda assim leve, para poder fazer a limpeza e higienização adequada. Com que? Água e sabão em casa, solução salina no hospital, ok? A higienização desse ósseo da gastrostomia é realizado somente com água neutra e sabão, tá? Seque o local com muito cuidado, com panos macios ou gases, sem fazer fricção. Por que eu não posso fazer fricção? Eu tenho que fazer um movimento leve, tá? Se eu precisar exercer um pouco de força para poder retirar uma crosta, sim, mas não friccionar, porque senão eu provoco um início de uma fissura na região cutânea, tá? Que pode agravar bastante com o passar do tempo. O estômago normalmente não necessita de cobertura, não necessita, tá? Mas se houver transsudação exudativa ou vazamento, se eu tenho alguma pístula e nessa pístula eu tenho um exudato vazando, aí sim eu preciso utilizar um absorvente seco, e esse absorvente ele pode ser necessário, tá? E aí você vai pegar e vai utilizar de acordo com, eu vou passar esse vídeo mais tarde ou na próxima semana, para vocês observarem como isso é feito quando eu tenho um vazamento, uma fissura, tá bom? Nesses casos, você precisa consultar um médico, tá? Sempre assim. Tem algum sinal de inflamação? Esse paciente vai ter que passar por consulta médica. Esse paciente vai ter que passar por consulta, vai ter que passar pelo especialista, tá? O médico ou o enfermeiro especialista. Então, o enfermeiro ou o médico especialista, ele vai passar o produto adequado, que é um absorvente de estômago, tá? Adequado para ser anexado ao local. E a medicação, se assim necessário, ok? Após a limpeza, o dispositivo de fixação, que é aquele cogumelo externo, que é essa placa redondinha, deve ser recolocado. Você fez um giro, retirou, você vai recolocar. Fez a higienização de todo o material e vai recolocar, tá bom? Em sua posição original, no mesmo local, a medição do estômago, e vai ser recolocado, tá? Você já deve ter feito nesse momento a marcação de todo o estômago. Lá um pouquinho à frente vocês vão observar essa marcação de estômago, tá? E recolocado no local. É importantíssimo, ó, antes de eu até fazer essa fixação dessa placa, eu preciso que a placa, que é esse fixador externo, existe no mercado. Esse mercado é um mercado muito caro, sabe? As bolsas de ostomia, as suas trocas, é um mercado muito caro. Tem municípios que ele tem um setor de ostomia, e aí lá encontra médicos, enfermeiros, eles têm todo o aporte, tanto da troca de bolsas, quanto da troca de todos os dispositivos. E, infelizmente, nem todos os municípios são assim. E como material, depois eu até
acredito que vocês vão pesquisar mais sobre isso. Todo o material, por ser muito caro, o paciente ele acaba utilizando mais tempo do que deveria, e isso favorece o crescimento de micro-organismos e suas complicações. Então, nós devemos recomendar o tempo correto e a troca adequada, a higienização da bolsa, tanto assim como dos seus dispositivos e os cuidados com a pele, tá bom? Entre eles, o cuidado também na retirada e a colocação desse dispositivo no estômago, a medição, isso tudo tem que ser feito de forma muito ponderada, para evitar as complicações, porque as complicações, elas vão trazer infecções que podem levar o indivíduo ao óbito. Então, nós precisamos ter um cuidado muito grande, tá? Soluções irritantes como o álcool não deve ser utilizado, porque eles vão provocar, né, a ocorrência de vermelhidões e irritações nessa pele, tá? A formação de granuloma, que seria uma verrucidade que é ocasionada ao redor dessa gastrostomia, pode ser ocasionada pela umidade. Então, o granuloma ele vai aparecer se essa pele se manter úmida. Então, se eu tenho a pele mais umedecida, eu preciso ter um certo cuidado, entende? Por isso que ele pode ser seco várias vezes ao dia. Precisa ter o controle da pele, precisa ter o controle desse ambiente. Então, se eu tenho um ambiente limpo que não está sendo higienizado, vai ter o processo de granuloma, aí daqui a pouquinho eu tenho o processo de micro-organismos crescendo, infecção à vista, tá? O desposicionamento ou tração desse catéter tem que ser evitado, tá? Tem que ser realizado com toda a cautela, a fixação lá no abdômen, junto com a tua fita. Existem algumas pomadas ou cremes, né, que são hipoalergênicos, ou então que são protetores dessa região. São caros, mas existem no mercado. Existem gels protetores. Essa placa é hipoalergênica, tá? Existem várias placas hoje em dia que elas tratam, cuidam da pele, mantêm o ambiente seco e seguro, porém quanto mais benefício, mais caro o produto. Estou falando da população mais empobrecida, aí você já imagina, né? Se houver o desposicionamento ou até mesmo parcial ou total, a administração de dieta deve ser interrompida e o médico ou enfermeiro deve ser chamado para avaliar e fazer o reposicionamento, ok? Mantenha essa boca limpa. Nós já sabemos que a boca, eu estou falando do estômago, da parte exteriorizada, tá? Mesmo com catéter, mesmo com catéter gástrico, é necessário uma higiene, tá? Bucal. E aí eu nem tô falando dessa estomia baixa, eu tô falando, né, porque a traqueostomia, entre outras coisas, também são caracterizadas como ostomias, tá? Se você foi submetido a uma cirurgia de face, pescoço ou boca, uma enfermeira ou um odontólogo irá orientá-lo. Então, se eu estou ostomizada, independente da posição desse estômago, não estou mais utilizando a região oral, não preciso fazer escovação. Precisa sim, porque senão tem um crescimento de microfilmes, que são o produto da bactéria, né? A bactéria dentro dessa região bucal vai criar um microfilme, que é o produto da excreção da bactéria, tá bom? E esse microfilme pode fazer vários tipos de infecções complicadas. Então, independente do local do estômago, você sabe que tem algumas regiões, eu não estou utilizando a região oral, porém, eu preciso ter as higienizações da minha região oral, tá bom? Eu preciso escovar os dentes, gengivas e língua, tá? Igualmente. Tá? Não é porque eu não utilizo aquela região que eu estou estomizado que eu não preciso fazer escovação, por favor. Para umedecê-lo, utilize o creme, né, ou loção própria, saliva artificial ou enxaguatórios bucais. Então, é importante que mesmo o paciente não utilizando a boca, né, o orifício bucal para mastigação, ele precisa fazer a higienização adequada, tá? Não esqueçam disso. E a higienização, aí eu tô falando da boca, desculpa que no início eu falei da boca como se fosse a boca o orifício, né, a saída, não, a boca é a região bucal mesmo, os cuidados com a higiene bucal, mesmo com o paciente ostomizado.
Então, eu vou manter os cuidados da higiene bucal, mesmo que o paciente não utilize. Por quê, professora? Porque vai ter o crescimento de micro-organismos na região, e esse micro-organismo em crescimento vai fazer o processo da bactéria, que é o biofilme. Esse biofilme vai prejudicar a saúde do meu cliente, podendo causar pneumonias, entre outras infecções. Ok? Vamos dar continuidade? Bom, cuidados com o estômago. Nos primeiros entre o 10 e o 10, entre o 10º e o 14º dia, após a confecção da gastrostomia, não são recomendadas imersões em águas, tá? Chuveiro é permitido desde que esteja fechado e que o estômago não seja molhado. Então, nos primeiros 10 a 14 dias, não pode permitir que esse estômago receba água e sabão. Tá? Após 2 semanas, o banho pode ser utilizado normalmente. Então, vai ser desafixado, tomar o banho normalmente, fazer a lavagem, secagem, vocês já sabem de todo o procedimento. E, né, vou secar muito bem aquela área depois do banho para prevenir infecção e vida que segue. Só após 14 dias, tá? Essa daí é uma das complicações, ó, agora você observando, você já vê o procedimento cirúrgico e você também observa que o estômago ele tá já liberando algum tipo de secreção, que pode ser uma secreção oriunda do interior do interior do estômago, ou um processo infeccioso, tendo que eu observo as paredes já com sinais flogísticos. E aí, como eu falei para vocês, ó, observe nessa figura, eu tenho 4 pontos, né, ou até mais pontos, tá? Porque eu tenho a região ilíaca aqui também, que não tá descrita, tá? Eu tenho a colostomia no colo ascendente, eu tenho a colostomia no colo transverso, a colostomia no colo descendente e a colostomia também no colo sigmoide. Tá? Então, o médico, quem vai fazer a escolha de qual região vai ser introduzida, vai ser o médico de acordo com a sequela do paciente. E aí tem aqui uma diferença entre colostomia, ileostomia e ostostomia, tá? A colostomia é um tipo de ostomia intestinal que faz a comunicação do cólon com o exterior, tá? O exterior. As colostomias podem ser permanentes ou temporárias, tá? Isso vai decidir de acordo com a patologia e de acordo com o comprometimento da patologia, tá? Ileostomia também é um tipo, tá, de ostoma intestinal que faz a comunicação do intestino delgado com o seu exterior. As ileostomias podem também ser permanentes ou temporárias, de acordo com o agravamento da patologia do meu paciente, né? Obedecendo os mesmos critérios das colostomias. As ileostomias localizam-se sempre no lado inferior direito do abdômen. Então, se eu tenho o lado inferior direito do abdômen, eu tenho uma ileostomia. Ostostomia é mais raro, mas você pode encontrar também esse tipo de exteriorização, tá? Denomina-se urostomia o desvio urinário com intervenções cirúrgicas, tá? Que consiste em desviar o curso normal da urina, dessa urina. Então, ela não vai cair na bexiga, ela vai ser exteriorizada para fora no segmento que foi exteriorizado, tá? Nesse bóton. A semelhança das ostomias intestinais podem ser permanentes ou temporárias. O que vai decidir a permanência ou se a colostomia, se o processo cirúrgico é permanente ou temporário, é a patologia do seu cliente, tá? O comprometimento do órgão. E aí vamos conhecer um pouquinho mais a colostomia, a abertura da ostomia e a bolsa anexada. Então, a partir daí, e eu vou encerrar por aqui com vocês, e na próxima semana a gente termina. A partir daí, o que acontece? Eu tenho um paciente colostomizado, né, com uma exteriorização de uma parte desse cólon. Aí você observa aí, me diz se é cólon transverso, ascendente ou descendente, não sei,
Preste atenção. Eu tenho uma segmentação de uma abertura no colo, né? E a introdução de uma bolsa. Isso vai trazer mudanças na vida do indivíduo? Isso vai trazer complicações para a vida do indivíduo? E aí eu sei que pode ser por patologia, câncer, pode ser por traumas, né, acidentes. Quando eu tenho um paciente com câncer, esse paciente ele está preparado por todo tipo de tratamento, que ele sabe que ele tem uma doença grave. E vai ser temporário. Ele melhorando da patologia, ele se livra de tudo que veio junto com a patologia. Agora, quando eu tenho um trauma, muitas das vezes é permanente. E sendo permanente, esse paciente vai ter que conviver com uma bolsa de ostomia. Será que é fácil conviver com bolsa de ostomia? Eu coloquei mitos e verdades lá no grupo, eu espero que vocês tenham lido o material, tá? Até para discussão e entendimento. Eu espero que vocês tenham assistido todo o material complementar. Eu dei um tempo para vocês lerem o material, assistirem. Passei, essa apostila tá super interessante, tá? Fiz todo esse procedimento para vocês poderem, durante essa semana, estudar sobre o assunto. Na próxima semana a gente vai estudar a aspiração de vias aéreas superiores e inferiores e vamos terminar a abordagem de colostomia, se der tempo de fazer isso tudo. Porém, eu preciso que vocês, essa semana, observem bastante tudo que eu passei, leiam bastante o material para poder compreender, porque profissional, técnico, enfermagem, enfermeiro precisa saber lidar com todos os tipos de situações, todos os tipos de procedimento. E esse é um procedimento que, infelizmente, pela quantidade de traumas e pacientes oncológicos que temos no Brasil na atualidade, é um procedimento que está sendo muito utilizado. Combinado? Então, a partir de agora, eu acredito que vocês estão entendendo que a matéria está ficando um pouco mais complexa. A gente está à distância, mas todos os professores, acredito eu, estão tentando ao máximo, né, trazer o maior número de informações e de uma forma mais didática para ajudar o conhecimento. Até a próxima semana, e eu vou colocar esse vídeo agora, que eu deixei o horário de aula inteiro para vocês assistirem, lerem, observarem as figuras. E eu vou colocar, vocês vão ter aí até a próxima aula para poder assistir esse vídeo, tá bom? E beijo no coração de todos vocês. Até a próxima semana.